Passo o polegar na borda de um vaso de barro antigo, sentindo a textura áspera e o frio da cerâmica que vai abrigar minha muda. Mirtilos e amoras em vaso não são como plantar alface. Se você colocar na terra comum do jardim, em um mês a folha amarela e a planta desiste de viver. O segredo que ninguém te conta na floricultura é que essas plantas são exigentes com o pH do solo. E se o seu substrato não for ácido o suficiente, ela pode até sobreviver, mas nunca vai te dar um fruto sequer. Aqui no canal Mestre do Cultivo, eu aprendi que a estrutura do vaso é o alicerce de uma colheita que dura o ano todo. E hoje eu vou te mostrar como montar esse berço do zero. Muita gente compra a muda carregada de veneno e hormônio no mercado, traz para casa e vê tudo secar porque não entende que o mirtilo precisa de uma drenagem que parece uma peneira fina. O mirtilo que você vê na prateleira do mercado foi moldado para te enganar, não para prosperar no seu quintal. Para colher o ano inteiro, você precisa de um plano de 90 dias que garanta raízes fortes antes mesmo de pensar na primeira florada ácida. Eu uso uma mistura de turfa com casca de pinos que deixa o solo leve, permitindo que a água passe direto sem sufocar os fios delicados da raiz, que são como cabelos de anjo. O teste prático é simples: jogue um copo de água e ela tem que sumir em menos de 5 segundos, saindo limpa por baixo, sem formar lama ou poça. Se a água parar em cima, seu mirtilo vai apodrecer antes da primavera chegar, e é esse ajuste fino que separa quem colhe de quem só joga dinheiro no lixo. Cultivar em vaso é um trabalho de precisão, onde cada centímetro de substrato conta para o sabor final da fruta. O mecanismo que eu uso aqui é simples: fruta vermelha é 30% genética e 70% solo ácido. E sem essa base técnica, nada de produtivo acontece. Se você está em um apartamento pequeno, o seu mapa de decisão começa na escolha do vaso, que precisa ter pelo menos 20 litros para o mirtilo não se sentir sufocado. Já para quem tem quintal, a ventilação é o ponto cego que muita gente ignora, deixando a planta cozinhar no mormaço do muro. A promessa é clara: se você seguir esse passo a passo, terá frutas verdes por 90 dias sem replantar, garantindo que o ciclo de produção nunca pare. Eu perdi muito dinheiro até descobrir isso, e agora você vai saber o que fazer para não errar também. Quebra um pequeno torrão de terra seca entre o polegar e o indicador, sentindo a textura granulada e o pó que se desprende antes de analisar a umidade profunda do vaso. Aquilo que costuma ver nas prateleiras dos supermercados, aquelas mudas carregadas de frutos brilhantes e folhas impecáveis, é a maior armadilha para o cultivador que busca autonomia real. No ambiente controlado da estufa comercial, essas plantas recebem doses maciças de fertilizantes solúveis e reguladores de crescimento que forçam uma produção que a planta não consegue manter quando chega ao seu quintal. Quando traz essa planta de vitrine para o seu espaço, ela sofre um choque térmico e nutricional que tende a matar o sistema radicular em poucas semanas. A diferença real entre o que lhe vendem e o que acontece na vida real está na adaptação. Aqui no canal Mestre do Cultivo, eu prefiro começar com uma muda mais discreta, mas que já tenha o pé no chão da realidade. O ajuste real necessário é a transição lenta para o sol pleno, pois o mirtilo que estava na sombra da loja vai queimar se você não o proteger no início. É preciso entender que a planta precisa reconstruir a sua imunidade natural, sem o auxílio de substâncias químicas que a deixam viciada, frágil e sem o sabor verdadeiro da terra. Esse processo de cura leva tempo e exige que observe cada sinal que a planta dá ao longo do dia, ajustando a posição conforme a resposta das folhas novas. O solo que sustenta a vitrine é um alicerce podre que não aguenta o calor do meio-dia,
no seu vaso de casa. O meu mecanismo é claro e eu repito sempre: fruta vermelha é 30% genética e 70% solo ácido. E se o solo está pelando de calor, a folha sofre mesmo com água abundante. Para saber se a sua planta está pronta para encarar o sol forte, faça o teste da folha. Sinta a firmeza da ponta do broto novo exatamente às 10 da manhã. Se ela estiver pendida ou murcha, sua drenagem está falhando ou o calor no vaso está excessivo. Se você mora em apartamento, o seu maior inimigo é o vento de corredor que seca a planta por fora antes da raiz conseguir puxar a água necessária. No quintal pequeno, o desafio é a radiação direta nas paredes do vaso, que acaba por cozinhar as raízes mais finas. Por isso, eu sempre recomendo proteger o recipiente com palha seca ou cobertura morta. Esse mapa de decisão é simples: sol direto, só depois que a planta mostrar que as folhas novas estão com um verde profundo e uma textura firme, quase como couro. Lembre-se sempre que cultivar é moldar a planta com paciência para que ela seja resiliente aos caprichos do clima, e não apenas uma decoração passageira. Essa estrutura técnica é o que garante que o seu pé de amora ou mirtilo suporte o verão sem perder a carga de frutos que estamos a construir. Se isso acontece com você, a próxima parte resolve o mistério da rega, que mata por excesso. Limpo a lâmina da minha tesoura de poda com o polegar, removendo o resquício de seiva que endureceu após o último corte. Muitas vezes me perguntam se o investimento de tempo no mirtilo compensa, e eu garanto que o custo-benefício é imbatível quando você olha para o longo prazo, já que um pé bem cuidado produz por mais de 20 anos. No entanto, se você tem pressa e quer ver o balde cheio em poucos meses, a amora é a alternativa mais fácil e resistente para quem está começando agora no canal Mestre do Cultivo. Enquanto o mirtilo exige esse solo ácido e específico, quase como lapidar uma joia bruta, a amora perdoa erros de rega e se adapta a substratos mais simples com uma força incrível. Cultivar essas frutas é como cimentar a base de uma casa sólida. O mirtilo é o acabamento fino e caro, enquanto a amora é o tijolo que aguenta qualquer peso. E o seu foco é o retorno imediato com o menor esforço possível. Comece pela amora preta e depois parta para o desafio técnico do mirtilo, que exige mais precisão e um olhar clínico. É uma troca de tempo por qualidade, onde cada minuto gasto ajustando o pH se transforma em frutos que você não encontra em prateleira de mercado algum. Essa dedicação inicial é o que protege seu bolso de gastar com mudas que morrem por falta de estrutura básica. O segredo para não perder o fôlego nessa caminhada é entender que o mirtilo é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Para saber se o seu investimento de tempo está valendo a pena, faça a prova prática dos 3 dedos, afundi-os na terra e sinta se a umidade está constante, perto da raiz, sem estar encharcada. Se o solo estiver apenas úmido e frio, a planta está trabalhando em silêncio para criar a estrutura que vai sustentar as bagas no próximo ciclo de colheita intensa e doce. Meu mapa de decisão aqui é claro e simples. Se você mora em apartamento e tem pouco sol, foque na amora. Mas se tem uma varanda com luz forte, o mirtilo vai prosperar como nenhum outro. Lembre-se sempre que fruta vermelha é 30% genética e 70% solo ácido. E se você ignorar essa regra de ouro, vai gastar tempo e dinheiro em um alicerce que não sustenta absolutamente nada. O ajuste técnico de hoje é o que garante que, no ano que vem, você não precise mais comprar essas frutas caras e sem gosto nos mercados de vitrine. Ter autonomia para colher no vaso é saber equilibrar o esforço de hoje com a fartura de amanhã, cuidando para que a raiz nunca sofra com o abandono
ou o excesso de zelo. Quando você entende a mecânica da planta, o cultivo deixa de ser sorte e vira uma engenharia de produção caseira muito prazerosa. O segredo não é o adubo milagroso, é o que eu vou te mostrar agora sobre a manutenção da luz. Testo a flexibilidade de um galho lateral, dobrando-o levemente entre os dedos para sentir se ele resiste com elasticidade ou se estala como madeira seca. A manutenção dessas frutíferas exige um olhar de mestre que não se deixa enganar pela beleza momentânea das folhas. Aqui no canal Mestre do Cultivo, eu sigo um checklist de apenas 30 segundos que costuma salvar qualquer planta da exaustão silenciosa. Primeiro, olho a base do caule em busca de brotos ladrões, que roubam a força que deveria ir para os frutos. Segundo, verifico a cor das pontas. Se estiverem avermelhadas fora de época, é sinal de que o sol está vencendo a resistência da planta. Por fim, faço a limpeza de qualquer folha caída sobre o solo, pois elas tendem a abrigar fungos que apodrecem o alicerce da copa. São pequenos ajustes de 10 segundos cada um que garantem que sua estrutura de produção não desabe no meio da safra. Ter esse controle manual é o que diferencia o cultivador real de quem apenas observa a planta morrer lentamente sem saber como intervir. A pressa na manutenção é o caminho mais curto para um vaso vazio e uma muda sem vida. No meu dia a dia, eu repito o mecanismo que é o coração deste projeto. Fruta vermelha é 30% genética e 70% solo ácido. Se eu noto que o solo perdeu aquele cheiro de mata fechada, eu sei que o pH subiu e preciso agir rápido para acidificar novamente a terra com agulhas de pinheiro ou turfa. O teste do broto em 7 dias é minha prova prática favorita. Se em uma semana não surgir um ponto verde novo após a poda, algo no seu mapa de decisão está errado. Se você cultiva em apartamento, o ponto cego costuma ser o acúmulo de poeira nas folhas, que impede a planta de respirar o pouco sol que recebe na varanda. No quintal, o perigo é a compactação da terra pela chuva forte, que cimenta as raízes e impede a entrada de oxigênio vital para o mirtilo prosperar. O ajuste fino de hoje é a colheita farta e garantida de amanhã. Para quem vive na correria, esse checklist é a segurança de que o trabalho pesado já foi feito e agora só resta cuidar dos detalhes mínimos. Use o Guia Mestre do Cultivo para ter esses mapas sempre à mão, evitando que você esqueça esses passos simples, que protegem seu investimento de tempo e dinheiro. A planta sente quando o dono conhece o ofício e responde com galhos carregados e frutos que têm um perfil nutritivo forte e sabor intenso. Lembre-se que o mirtilo não perdoa o descuido com a acidez, mas gratifica imensamente quem trata o vaso como uma oficina de vida constante. Se você aplicar esses 3 itens de manutenção rápida, sua planta terá a estrutura firme necessária para enfrentar qualquer mudança de clima repentina no seu quintal. Mapa de decisão. Em qual cenário você está? O plano de resgate final depende da sua resposta agora. Sinto o calor que emana da terra protegida pela palha, colocando as costas da mão sobre o substrato para testar a temperatura do vaso. Hoje eu olho para trás e vejo 3 erros que eu não cometo nunca mais aqui no canal Mestre do Cultivo: plantar em terra comum, esquecer de acidificar o solo e deixar o vaso pelando no sol sem proteção. Esses descuidos agem como um alicerce podre que derruba toda a estrutura de produção que você tentou erguer com tanto esforço e dinheiro. O mirtilo e as frutas vermelhas exigem que você seja um artesão da terra, moldando o ambiente para que a planta se sinta em casa e não em uma vitrine fria de mercado. Quando eu parei de tratar o cultivo como sorte e comecei a olhar para a mecânica do solo, os resultados surgiram em forma de bagas pesadas e dóceis.
Se você já perdeu uma muda assim, saiba que o problema não foi sua mão, mas a falta desse mapa técnico que agora você tem em mãos. Compartilhar essas falhas é o que nos torna cultivadores de verdade, prontos para qualquer desafio climático ou praga que tente invadir nosso pequeno pomar em vasos. Se você está no cenário de apartamento, o foco é luz e limpeza. Se está no quintal, o segredo é a proteção térmica da raiz. Sinais de que seu trabalho está funcionando são claros brotos novos que resistem firmes ao mormaço, drenagem rápida em 5 segundos e frutos que não caem antes da hora. Se o seu vaso apresenta esse perfil, você lapidou sua planta com a maestria necessária e agora é só desfrutar da colheita que virá o ano inteiro. Eu quero que você comente aqui embaixo qual dessas frutas você vai começar a cultivar hoje, o mirtilo técnico ou a amora resistente. Inscreva-se no canal para continuar recebendo esses segredos de quem vive da terra e não de dicas genéricas de internet que só fazem você perder tempo. Mande este vídeo para aquele amigo que acha que mirtilo não dá em vaso e mostre que a autonomia alimentar é possível em qualquer espaço. Cultivar é um exercício de paciência e inteligência, e ver o balde cheio é a prova prática de que cada ajuste fino valeu a pena no final. Cultive com calma, com inteligência e com amor. Até a próxima!